que ele chamou Wesley Safadão de um novo ícone da corrupção. Renato, como é que vocês recebem esse tipo de decisão judicial e como vocês pretendem extrair o melhor disso, dada a censura? Olha, eu vou te falar que eu não li essa decisão, porque ela, acho que foi ontem ou hoje, cedo ainda foi bastante em cima. O que eu sei é o seguinte, eu inclusive fiz uma representação contra o Wesley Safadão e contra o deputado federal Júnior Mano, do Ceará, que o que a gente narrou ali, e creio que o Renan disse a mesma coisa, é de que há um grande esquema, há um grande escândalo de corrupção que já foi desvendado pelo Ministério Público, que já teve operação da Polícia Federal envolvendo esse deputado, envolvendo esse cantor. E se você for olhar no caso do Ceará, o que ocorria nesse esquema? Eles faziam basicamente a contratação sempre de artistas aliados, né? Isso ficou mostrado, inclusive, com prints das conversas entre esse deputado e o cantor Wesley Safadão, né? De que eles tinham uma relação muito próxima, de que um viajava no jato do outro, e de que, nas mensagens que eles trocavam, eles falavam o seguinte, né? Esse deputado destinava emenda parlamentar para determinada cidade, a cidade fazia a contratação do Wesley Safadão e, a partir desse dinheiro que era pago a ele, parte desse recurso supostamente voltaria em propina, né, para este deputado e para os outros agentes públicos envolvidos. Isso ficou demonstrado. Há um print muito claro do deputado dizendo para o Wesley Safadão que ele precisava de X mil reais para realizar determinado evento lá no estado do Ceará. Enfim, tem as provas são abundantes disso aí. Tanto que eu inclusive, fiz uma representação no Ministério Público Federal já tem uns 2 meses sobre esse caso, uma notícia crime, né, tratando desses temas que já estão em investigação. Enfim, o Renan, por ter dado voz a isso, por ser pré-candidato a presidente, não tenha dúvida disso, recebeu esse processo dele aí que, assim, novamente, eu não li a decisão, mas eu acho que é inócua, porque ele está falando de fatos que são públicos, né? Ele está denunciando uma conduta que ele considera errado, não importa que não é de um agente público, mas é de uma pessoa com ligações comprovadíssimas com agentes públicos. Há uma cidade no Ceará que é governada pela família desse cantor, né? O pai dele já trabalhou na prefeitura, a mãe dele foi prefeita, o irmão foi prefeito, algo nesse nível, assim, é um clã que domina uma cidade no Ceará, então, portanto, está passivo de críticas, né? Então, acho que essa ação, no final das contas, aí, ela não deve prosperar. Não sei se ela teve uma decisão liminar ou alguma coisa sobre isso nesse momento, mas não vai prosperar porque são só fatos públicos que estão sendo narrados e é uma denúncia importante que um agente público, um pré-candidato, deve fazer. E eu acho que isso traz, né, um questionamento, Diogo, sobre o financiamento desses shows enormes em cidades que praticamente não tem qualquer recurso para educação, para saúde. Será que o Wesley Safadão precisa de dinheiro público para poder fazer um show? Será que ele não gera por conta própria receita o suficiente para fazer? E eu não estou falando só do Wesley Safadão, mas é que esse assunto ele é recorrente. Vira e mexe, a gente vê notícias de pessoas que contrataram shows. Teve outro dia um caso que... Tivemos do Alok agora no Piauí. O preço do cachê do artista era maior do que o orçamento da cidade. Não, tem coisas... O Alok foi agora nessa semana, a empresa Áurea Shows, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o nome, ligada diretamente a ele, foi contratada para organizar todo o evento por 1.800.000. Aí denunciaram que ele teria recebido um cachê. Ele falou, não, eu não recebi cachê. Não recebeu cachê. A empresa ligada a ele recebeu esse dinheirão e aí ele falou, não, mas eu estou doando 1 milhão para o estado do Piauí. Então tudo bem, mas peraí, recebe 1.800.000, pego com a boca da botija, devolve 1 milhão e fica com 800 e as pessoas vão elogiar ainda. A gente vê isso direto. É mais do que na cara esse interesse tão grande dos prefeitos de fazer show. Não é só a busca de voto, é a busca de recurso para a campanha também, vai ficando evidente. E curioso é que o Wesley Safadão, se não é o ícone do crime organizado, é do Arthur Lira, né? Que ele, quando era presidente da Câmara, vocês devem lembrar, ele antecipou as férias de julho de
toda a Câmara dos Deputados, porque tinha um cruzeiro do Wesley Safadão no início de julho. Precisava votar a lei de diretrizes orçamentárias do país em julho, antes do recesso. Eu vou, não, esse show não perco, para tudo que eu vou viajar. E foi. Olha só, Renato, tem uma pergunta para você aqui. O caminho não seria os políticos da missão criarem um projeto de lei que impede o Estado brasileiro de contratar show de grandes artistas em todas as esferas? Primeiro, muito bem lembrado pelo Diogo desse episódio, que assim, é inacreditável. Fenomenal. Inacreditável. E outra coisa, eu conheço inclusive artistas, por exemplo, uma dupla que é o Zé Neto e o Cristiano, eles não realizam shows para a prefeitura e poderiam eventualmente realizar exatamente shows que, que há motivo de existir, que há cachê justo, etc. Muitos artistas fazem, inclusive, de graça quando é um show público para as pessoas, etc. Agora, é um mínimo muito estranho, né, pessoal? E quando você conhece os agentes públicos envolvidos, né, você começa a desconfiar cada vez mais, ou às vezes a ter cada vez mais certeza. E sobre um projeto sobre isso, o Renan tem falado muito do que a gente chama de lei de responsabilidade gerencial, que envolveria, nesses casos, e principalmente em municípios que não possuem os indicadores básicos de saúde, educação, saneamento, segurança, eles seriam impedidos de realizar essas grandes contratações ou de ter grandes gastos com publicidade do governo. Isso deve ficar pronto agora como projeto de lei, que vai ser protocolado pelo Kim Kataguiri. Mas já é uma proposta nossa que a gente tem defendido, debateu essa proposta no Livro Amarelo, e enfim, eu acho que é um mecanismo interessante aí de você, enfim, de você acabar com essa farra aí que ocorre em muitos municípios. Eu tive em Roraima, né, há uns 2 meses, e eu vi assim, tem uma cidade que é São Luís do Anauá, uma cidade de 10 mil habitantes, que eles gastaram lá milhões de reais, eu não vou lembrar o valor exato, assim, construindo um portal no meio da cidade que não liga nada a lugar nenhum. É uma obra, assim, patética. Por que eles fizeram isso? Porque ia fazer um show do Gustavo Lima lá, que a prefeitura gastou não sei quantos milhões para contratar. No final foi tudo embargado lá pelo Tribunal de Contas do Estado e acabou não ocorrendo. Mas, assim, só que aí o dinheiro já estava gasto, né, Renato? Exatamente. Tem uma obra lá que é uma piada, que lá é uma piada de mau gosto. Agora, quantas contratações desse tipo não existem ao redor do Brasil, né? Então eu acho que tinha que ter uma legislação que de alguma maneira impedisse esse tipo, ou ao menos não desse os incentivos para que esse tipo de coisa fosse feita. Eu acho que mais que uma legislação que proibisse os shows de grandes ou pequenos, ou sertanejos ou qualquer outra vertente musical, o que acontece é que aí tudo indica, em muitos dos casos, tem desvio de dinheiro. Isso é muito comum em patrocínio esportivo também, em muitas modalidades, acreditem ou não. O dinheiro é dado para o atleta ou para o músico, digamos, 100 vem para ele, e já tem combinado um rebate de 20, 30, 40, 50, dependendo do caso, e aí que está o interesse. Então, acho que mais importante que a lei é que houvesse fiscalização policial, inclusive, e cadeia para quem faz isso. É crime seríssimo. Agora, você faz uma lei que proíba isso, eles vão arrumar outro jeito de desviar dinheiro, sem dúvida. Não, e assim, eu acho que as pessoas têm muitas discordâncias a respeito de muitas coisas, mas me parece bastante razoável e até lógico que a gente vá pensar em, por exemplo, produção cultural, em trazer shows. E vejam, gente, eu sou uma defensora da cultura. Eu acho que faz parte da formação de um bom ser humano ter acesso a bons músicos, a bons shows. Isso é muito importante. Mas eu tô com o Renato quando a gente tem que parar para pensar no que é mais importante. O dinheiro não é infinito, embora a arrecadação seja. A gente só não sabe onde vai parar, mas o dinheiro, ele não é infinito para os municípios. Se a gente não tem saúde, se a gente não tem educação, se a gente não tem segurança,
Será que pensar em show vai resolver algum dos problemas dessa população? Ou será que é um pouco do pão e circo que a gente escuta falar desde sempre na escola? E mais, uma coisa é cultura, outra é cultura do roubo, né? Ah, sim, com certeza. Gente, é o seguinte, o Renato, ele deu o ar da graça dele no programa hoje, mas ele precisa ir embora. Renato, a audiência não para de clamar para você vir mais vezes e a audiência não para de você pedir pro seu amigo Renan vir aqui também. É verdade, eu tenho que cobrá-lo disso. Olha, fica o cobrar. nosso convite para você voltar sempre. É um prazer discutir aqui com você. Muito obrigada e até a próxima. E que não fique como promessa de política e venha mesmo, hein? Pode deixar, pode deixar. Eu estou à disposição e eu vou cobrar o Renan também. Um abraço para vocês, pessoal. Obrigada, Renato. E ó, a gente continua por